Oi gente, tudo bom? Olha, o que é bom a gente compartilha, eu vou compartilhar com vocês mais a leitura de um outro livro, o livro chamado O Cavalheiro Preso na Armadura. Esse livro é lindo, maravilhoso, fácil de ler, na verdade é uma fábula que fala sobre um cavalheiro que se achava honrado, amoroso e honesto. E ele viveu a vida pensando que era deste jeito e que era agradar as pessoas. Então, para todo mundo, ele tinha que ser honesto, honrado e salvar as donzelas, mesmo aquelas que não queriam ser salvas, ele salvava. E ele vestiu toda essa armadura, né? Que ele acabou não conseguindo mais sair dessa armadura. E chegou um dia que aí ele ficava preso o tempo todo, ficava a postos para poder salvar quem quer que seja. E ele deixou sua família de lado. E aí chega um momento que ele não consegue mais sair da armadura, ele vivia na armadura e o filho pergunta para a mãe, vai olhar a foto do pai no móvel da casa, porque ele não lembra mais como é o rosto do pai. E aí a sua esposa, Juliette, chega e faz dar um intimato pro homem da armadura, né? E ele tem que sair dessa armadura. E aí quando ele vai tentar se livrar da armadura, ele percebe que a armadura já está dentro dele, já está colada, grudada nele. Ele não consegue se livrar dessa armadura. Ele procura um rei, e o rei não se encontra no castelo, mas encontra o bobo da corte. O bobo da corte pede para ele procurar o mago Merlin. E aí ele vai à procura do mago Merlin. Quando chega lá, ao achá-lo, ele ensina ele algumas coisas básicas, porque na verdade esse cavalheiro, ele não ouvia mais as pessoas, só ouvia só a si mesmo. Ele não ouvia mais sua esposa, ele não dava mais atenção para sua esposa, e aí ele teve que passar pelo autoconhecimento. E nessa passagem do autoconhecimento, ele começou a perceber as coisas que ele fazia de errado. E aí começa toda uma jornada. E para ele se livrar dessa armadura, ele tem que passar por 3 castelos. O primeiro castelo é do silêncio, né? É no silêncio que ele aprende a ouvir o seu eu e ele aprende a ouvir o outro eu, porque nós temos um eu que nos fala quando a gente erra, quando a gente precisa mudar em alguns aspectos. E ele não conseguia ouvir esse eu, e quando ele descobre que ele consegue ouvir agora, porque ele está mais sensível à voz, né? A voz do conhecimento, do aprendizado. Então, nesse caminho do silêncio, ele conseguiu ouvir seu eu. Depois ele tem o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento. O castelo, na verdade, são 3 castelos. O castelo do silêncio, que ele aprende a ouvir, a parar para ouvir. E ele começa a ouvir e consegue ouvir até o seu inconsciente. Depois ele passa pelo castelo do conhecimento. E ele vai ter noções de conhecimento. E na verdade, a partir do momento que ele parta por esses castelos e pelo castelo também, que ele começa a chorar, que ele começa a ver o que ele errou, como ele errou, aí algumas partes da armadura vai caindo, vai saindo, vai cedendo. Tudo parte do princípio de que ele chora, ele admite seu erro. E ele admite também o quanto ele errou. E aí depois ele tem um castelo da ousadia e da vontade, é o último castelo. Em todos esses castelos ele chora, ele olha para dentro dele mesmo e ele vê o quanto ele errou com sua esposa, o quanto ele errou com seu filho. E ele tem um autoconhecimento dele mesmo. E aí é quando no final da fábula ele consegue se livrar da armadura. E muitas vezes nós vivemos assim, presos a armaduras. A gente quer agradar todo mundo e a gente até às vezes não nos agrada. E a gente quer fazer tudo que todo mundo quer e a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tem que fazer, né? Qual será a armadura que nós estamos presos? É uma reflexão que eu trago para vocês. Nós possamos nos internalizar para nos conhecer cada vez melhor e conhecer a nós mesmos. Primeiro a gente conhece a nós mesmos, para depois nós conhecemos os outros. E parar para analisar o que nós temos feito para ajudar o próximo, qual é a armadura que a gente está inventando para a gente mesmo, né? Que nós possamos pensar nisso.